João capítulo 7. Depois destas coisas, andava Jesus pela Galiléia, e não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo a festa dos judeus, a dos tabernáculos. E os seus irmãos lhe disseram: Retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há quem procure ser publicamente conhecido, que realize as suas obras em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: Meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não pode aborrecer-vos, mas ele me aborrece a mim, porquanto dou testemunho de que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, permaneceu na Galiléia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então ele também subiu, não publicamente, mas como encoberto. Os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E era grande a murmuração a respeito dele entre o povo, porque alguns diziam: Ele é bom, mas outros diziam: Não, antes se engana o povo. Mas ninguém falava abertamente a respeito dele, por medo dos judeus. Então, já no meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus se maravilhavam, dizendo: Como sabe este letras sem tê-las aprendido? E Jesus lhes respondeu: Minha doutrina não é minha, senão daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá pela mesma lei se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há no seu interior injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Mas nenhum de vós cumpre a lei, sujeitando-se a ela. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio, quem procura matar-te? Então Jesus lhes respondeu, dizendo: Uma só obra fiz, e todos vos maravilhais por causa disto. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que a circuncisão tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem recebe a circuncisão no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no sábado curei completamente a um homem? Não julgueis segundo o que parece, mas julgai com justo juízo. Diziam então alguns daqueles que eram de Jerusalém: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala abertamente e não lhe dizem nada. Porventura os príncipes dos sacerdotes reconheceram que este é verdadeiramente o Cristo? Todavia, a respeito deste, sabemos de onde ele é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, levantou a voz no templo, ensinando e dizendo: E vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque eu sou dele, e ele me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: O Cristo, quando vier, fará mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. Então eles, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, enviaram guardas para o prenderem. Então Jesus lhes disse: Por um pouco de tempo ainda estarei convosco, e depois voltarei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde ele irá, que não o acharemos? Irá porventura para a dispersão entre os helenistas e ensinará os gregos? Que palavra é esta que ele disse: Buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas correrão do seu interior. E isto ele disse a respeito do Espírito, que deveriam receber aqueles que crescem nele, pois o Espírito ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Então, alguns dentre o povo, ouvindo estas palavras, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas havia outros que diziam: Da Galiléia vem, pois, o Cristo? A Escritura não diz que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi?
de modo que houve uma dissensão entre o povo por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão. Os servos do templo voltaram aos príncipes dos sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxestes? E os servos lhe responderam: nunca alguém falou assim como este homem. Então os fariseus lhes responderam: fostes vós também enganados? Porventura algum dos príncipes ou alguém dentre os fariseus creu nele? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Então Nicodemos disse-lhes: aquele que antes veio ter com Jesus, o qual era um deles: a nossa lei, porventura, julgaria um homem sem primeiro ouvi-lo ou saber o que ele fez? Responderam e lhe disseram: és tu também Galileu? Examina e verás que da Galiléia nunca se levantou nenhum profeta, e cada um foi para a sua casa.